Olá, mundo! Começa mais um programa aqui no nosso canal 92am.com, mais um podcast. E hoje, é claro, nós estamos aqui com a alegria no coração, estamos no mês de março, o mês do consumidor, e eu quero falar daqui a pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Amorim, jornalista, e o nosso podcast, ele reflete a nossa crença de que o mundo é interconectado, interligado e talvez até intergaláctico um dia, se você nos der a oportunidade, e que juntos nós podemos fazer a diferença. Estamos empenhados em explorar e compreender as questões globais que afetam cada um de nós, tá certo? Então, a sua audiência para nós é importantíssima. Muito obrigado por isso. Hoje eu recebo aqui Matheus Torres, especialista do direito consumerista, ou melhor, do consumidor, né? Para ficar mais fácil, né? Essas técnicas ou palavras eruditas são criadas, né, para deixar, às vezes, a gente mais afastado do mundo real. Aprenda isso. Mas muito bem. Matheus, é um prazer recebê-lo aqui, tá bom? E conhecê-lo tão jovem, já numa grande labuta, num tema que é importantíssimo. Olá, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Gente, é uma honra estar aqui presente, agradeço o convite, e o que a gente puder estar contribuindo sempre, a gente está sempre à disposição. Certo. Me diz uma coisa, como foi que você é de Manaus, você é da Amazônia, como você começou aí a sua carreira também, é importante a gente saber disso, como você se despertou para essa profissão? Marcelo, assim, eu vim para cá, para Manaus, muito novo, vim para cá com 7 anos. Cresci aqui, me criei aqui, comecei o curso de Direito pelo CIESA em 2013, 2012, por ali, e em dado momento ali tive a oportunidade de estagiar num órgão aqui do estado do Amazonas, o PROCON Amazonas. Lá dentro desenvolvi muitas tarefas, eu comecei ali com atendimento, e isso tudo ali alinhado com os estudos ali, com faculdade. Fiz 2 anos de estágio e depois eu tive a oportunidade de continuar ali no órgão, trabalhando ali no setor de fiscalização. Na verdade, eu fazia de tudo um pouco ali, né? Mas, assim, foi uma coisa que foi crescendo junto comigo de acordo com a minha formação, né? Claro. E sempre muito próximo do direito consumidor. Na prática, ele impacta diretamente na vida de todo mundo, de todos os cidadãos. Se você me disser hoje com precisão quantas pessoas existem no Brasil, eu vou poder te falar quantos consumidores existem, porque todos nós somos consumidores de alguma coisa. Entendi, Marcelo. Claro. Agora você chega a Manaus aos 7 anos, você é oriundo de que cidade? Eu sou oriundo de São Paulo, da capital, mais precisamente. Vim para cá numa transferência que na época meu pai ele veio transferido ali para a Zona Franca, e a minha família, minha mãe e minha irmã também vieram para cá. Aí calhou que estou aqui até hoje. Você gosta de tucumã, banana? Comi jaraqui e nunca mais saí daqui. É isso aí. Agora você falando um pouquinho sobre essa coisa do consumidor, e você falou algo interessante. Todos nós brasileiros, de alguma maneira, estamos consumindo alguma coisa. Uhum. E aí quando foi que surgiu essa ideia no Brasil de nós colocarmos assim: esse é o mês do consumidor, esse é o mês ou a semana do limpa-nome, que é famoso isso agora, né? Não, é uma semana para comemorar e para trazer evidência, né, ali os direitos básicos do consumidor, né? Foi trazido ali pelo Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. É uma coisa que não é só regionalizada, no Brasil todo há essa campanha.
No mundo todo, na verdade, você tem diversas legislações, diversos países, o Consumers Act, que eles chamam, né? Que você tem leis, artigos, dispositivos legais para tratar do consumidor. Então, é uma preocupação global e nós não estamos de fora disso, né? Todo mundo está ali disposto, está ali sempre consumindo alguma coisa, direto ou indiretamente. Certo. Me diz uma coisa, Matheus, e quais são os mais reclamados? Aqui dentro da nossa realidade, aqui no estado do Amazonas, a gente tinha muita reclamação, principalmente das concessionárias de energia e de águas, né? Porque Correto. todos nós somos clientes deles. Seguido de perto ali, a gente tinha também a telefonia móvel, e que também não ficava muito atrás, não. Telefonia móvel, ainda mais aqui no estado do Amazonas, nos interiores, ela se torna um problema crônico que, com o tempo, vem se desenvolvendo com novas alternativas ali, vem se resolvendo, mas é um problema no estado do Amazonas, principalmente no interior. Tá. Tua experiência como consumerista, você acha que o cidadão brasileiro, o Amazônia, ele é lesado ainda pelas concessionárias? Olha, cada caso é um caso. E sim, infelizmente, a gente tem erros por parte das concessionárias, por parte das empresas, das prestadoras de serviço, né? Esses erros são humanos ou são de sistema? Boa parte são humanos, boa parte são de sistemas. Assim, quando você lida com pessoas, a gente está suscetível a esses erros. E, às vezes, na minha experiência, para todos os ramos do serviço, o que a gente percebe é que a intenção da empresa é uma e a ponta ali que está fazendo o contato direto ali com o cliente, com o consumidor, não se comunica. Há uma falha de comunicação e isso acaba prejudicando o serviço como um todo. Certo. Entendeu? Dificulta até mesmo para resolver uma coisa que seria simples, você tem que fazer um processo todo para resolver, porque é uma falha de comunicação. Às vezes é isso. Certo. E qual, além dos reclamados, eu te pergunto, como é que ficou essa questão aqui no estado, já que você está falando dessa coisa daqueles medidores aéreos? Como é que está isso? Como surgiu? Como começou? A empresa queria no primeiro momento resolver os problemas de ligações irregulares. Conta um pouquinho para o cidadão comum entender. Então, os medidores aéreos, ou como eles chamaram, as unidades centralizadas, né? Qual seria a ideia? Segundo a Amazonas Energia, eu tive bastante diálogo com eles nessa época, logo quando surgiu esse tema. A ideia seria tornar o sistema mais seguro e a prova de falha, na prova de furtos, né? Um dos problemas que a Amazonas Energia enfrenta, que as concessionárias de energia, no modo geral, elas enfrentam, é o desvio de energia, o furto de energia. E, supostamente, esse contador aéreo, né, ele vedaria esse tipo de situação, solucionaria esse problema, e ele também acarretaria na facilidade da leitura. Você não haveria mais a necessidade de você ter o leiturista indo lá fazer checagem do seu consumo, porque ele conseguiria averiguar isso por uma central única ali, que automatizaria, né, essa situação. O que acontece é que nós tivemos denúncia de aumento de consumo em algumas unidades consumidoras. Na verdade, em várias. Ali onde foi instalado, deu problema. A gente teve muita gente reclamando. E aí, na época, eu me lembro que a Assembleia Legislativa, ela tomou ali a briga, né? Eles foram para cima, foi feita uma comissão parlamentar, uma CPI, se eu não me engano, sobre o tema, né? E, inclusive, foi editada uma legislação, na época estadual, para vedar a implementação desse novo sistema. Que essa legislação ela acabou sendo declarada inconstitucional pelo STF,
Mas hoje em dia tem outra legislação, uma que, deixa eu lembrar, ela é municipal, que ela veda com relação à instalação de medidores, né? Essa ela ainda está em vigor, né? Foi uma alteração, na verdade, numa legislação já antiga, de 2017, ela acrescentou um parágrafo único que proibiu a instalação desses medidores com o intuito de evitar poluição visual, porque ficou feio pra caramba. A gente viu que o negócio ficou horroroso. Parecia tipo uma espécie de peças de máquinas, de peças de... ficou aqueles cabos grossos, horrorosos, atravessando indo para as casas. Também. Para quem tinha a fiação tudo organizada, tudo bonitinho, por exemplo, por baixo, tem muitas casas que não passa por cima pelo poste, passa por baixo, teve que colocar tudo por cima, teve custo para os consumidores, foi um problema. Teve também uma ação judicial. Você está me dizendo que essas instalações vinham na conta do consumidor? Não. A instalação ela foi feita às expensas da empresa. Certo. O que aconteceu? A empresa que investiu. A empresa que fez esse investimento. Certo. O que aconteceu na prática foi que a conta do consumidor encareceu, de um modo geral. Claro. A gente teve relatos analisando as faturas ali de consumo de várias pessoas que inexplicavelmente o consumo triplicou. Pessoas que vinham pagando consumo regularmente ali, que você... Ignorando os casos em que havia desvio de energia, pessoas que têm um consumo regular, normal, que você vê variação ali consumo. Ainda existe isso dos valores das taxas serem por zonas da cidade? Não mais. O que acontece... O camarada que mora no Vieira Alves paga a mesma coisa do Jorge Teixeira. Paga a mesma taxa de energia, o mesmo quilowatt-hora de energia, inclusive vem especificado na sua conta de energia. É muito interessante as pessoas prestarem atenção na conta de energia delas e não simplesmente chegar lá e pagar. Observar o que está escrito ali, porque tem muito aviso, tem muita informação ali para você entender como é que, inclusive, é composta a sua tarifa de energia. Correto. Tudo lá vem descrito. São detalhes que a gente às vezes deixa passar batido, né? E essa informação ela é muito importante para a gente ter ciência dos nossos deveres e direitos. E eu acho que o que o cidadão mais reclama é aquele custo do porte. Isso aí você deve estar se referindo à iluminação pública, ali, a taxa de iluminação pública. Paz, eu peguei algumas situações ao longo da minha carreira, principalmente sobre iluminação, de um caso muito emblemático que na frente da Casa do Cidadão, ele se morava numa região afastada, na frente da Casa do Cidadão não havia iluminação. Não havia iluminação pública, mas, no entanto, ele era cobrado pela contribuição, né? E, inclusive, é uma porcentagem da sua conta de energia que faz essa taxa de contribuição. Então, esse valor, ele não é um valor estipulado. Não, ele é um valor percentual. Percentual. E o que aconteceu nessa situação, ele comprovou que ele não tinha iluminação, que ele tinha que iluminar ali a frente da fachada ali do ramal, ali na parte onde ele morava, ali ele mesmo, e a gente conseguiu afastar esse custo desse consumidor. E isso foi muito bacana, porque reflete que se você paga aquele serviço e você não tem direito, você faz jus à devolução daquele valor, acessar aquela cobrança. Sim. A mesma coisa, por exemplo, a taxa de esgoto. Nem em todo lugar de Manaus você tem a cobrança da taxa de esgoto, que aqui em Manaus é 100% do consumo de água. Mas alguns lugares tem. Aí as pessoas não compreendem. Poxa, eu gastei só isso aqui e veio dobrado. Taxa de esgoto. Mas quem votou para que essa taxa de esgoto fosse cobrada desta maneira do cidadão? Bom, quem regulamenta as cobranças de taxa de esgoto é um contrato feito ali pelo governo federal, uma concessão, né? Mas quem regulamenta os pormenores é a Prefeitura de Manaus. Então, se você tem algum problema ali com relação eu pago taxa de esgoto, mas eu não tenho o serviço de esgoto, você pode requerer, primeiramente, na concessionária. Segundo, você pode fazer Esse valor é repassado da concessionária para a Prefeitura? Há repasses e também Vamos supor que a minha conta deu R$100 Isso. de água
e aí eu pago 100% taxa de esgoto, a minha conta, então, no geral, é R$ 200. R$ 200. R$ 100 é da concessionária e R$ 100 vão para o cofre da prefeitura. Não. É tudo da concessionária, porque a concessionária ela também tem, em tese, a obrigação de fazer o tratamento e a coleta do esgoto, os dejetos, entendeu? Não é um serviço que você paga assim, ó, Léo, esse tratamento e depois a devolução desses ascendentes fluviais aí de volta para a natureza, para os rios, né? Em tese, você deveria ter isso na cidade toda. Certo. Algumas cidades do Brasil fazem um serviço similar com o que acontece no recebimento da água potável. Você tem um hidrômetro ali, né? Um equipamento que mede quantas águas por metro cúbico você consumiu, e na saída você tem um consumo também ali antes de você utilizar a encanação ali de esgoto, você também tem um equipamento que mostra quanto foi que você despejou na rede de esgoto. Aí você paga precisamente aquilo que você despejou na rede de esgoto. Pois então, eu li que na Alemanha, por exemplo, você tem as caixas de lixo, ela é uma espécie de balança. Isso. Enquanto mais você produzir lixo, maior é a taxa que você paga. Por isso que eles reaproveitam o máximo possível, os alimentos e tudo, etc. Que aqui a gente dispensa tudo, né? É questão de costume, né? Lá eles são muito mais politizados com relação a essa situação. Eles têm, países europeus, de modo geral, eles têm um probleminha com água, energia, de um modo geral. Então, tudo que eles podem ali estar reutilizando, o consumo consciente, ele não é uma opção. Ele é uma obrigação. Deveria ser para todos nós. Assim, eu concordo com esse tipo particularmente concordo com esse tipo de política, né? Esse tipo de ideia, mas lá é uma questão muito mais cobrada, né? E, como resultado, eles têm um melhor aproveitamento e dói no bolso. Certo. Tem que lembrar que dói agora, no bolso. vamos lá. Nessa competição da concessionária de energia, concessionária de água, quem ganha e quem perde? Pelo volume de reclamações. Pelo volume de reclamação, quem tem mais reclamação normalmente é a energia. A Águas de Manaus, ela sempre foi uma empresa um pouco mais fácil de lidar, na minha experiência. A energia é um pouco mais complicado. São protocolos diferentes entre as duas. As duas prestam serviços essenciais, né? E sem falar que para a água você tem a diferença que você, apesar de ser cliente da Águas de Manaus, todos nós somos, você pode não utilizar o serviço deles. Por exemplo, a hipótese da pessoa que tem um poço artesiano em casa. Aí já não utiliza tanto assim, não tem uma conta de água cara para pagar ali, pagar só a taxa mínima quando está inscrito, né? Já a energia não, né? Agora, com o advento da energia solar ali, a gente ainda está engatinhando nessa questão, mas a energia você não tem para onde correr. Você vai ter que utilizar a energia da rede, vai ter que usar o serviço da concessionária. Certo. Mas aí tem uma outra questão também, que é aquela questão da fila de banco. Sempre quando falo de consumidores, de PROCON, fala sobre a questão da fila de banco. Como é que eu, como cidadão, posso ir no teu escritório, te contratar para eu reclamar sobre o tempo que eu passei na fila de banco? Marcelo, assim, o tempo de fila de banco aqui no estado do Amazonas, ele é tutelado por uma legislação revolucionária. A nível Brasil, ainda não existia, começou aqui no estado do Amazonas pela primeira vez, uma legislação que ela tutela o tempo do consumidor na espera para um atendimento, não só em fila de banco, em ligação telefônica, que você fica tentando resolver uma coisa e fica falando com um robozinho, ouvindo musiquinha, isso tudo eu ia te tutelado. perguntar sobre isso. Isso Rapaz, eu desisto de ligações intermitentemente porque eu não aguento ficar tanto tempo esperando. E às vezes você não tem nem condições. Porque você faz a ligação estando no carro, você consegue chegar num trecho de 20, 30, às vezes até 40 quilômetros e você não é atendido. Você não é atendido. Marcelo, eu lembro que quando eu comecei a estagiar no atendimento, no PROCON,
O Procon ele tem contatos, ele tem linhas diretas para falar com alguns prestadores de serviço e para solucionar algumas questões. Eu lembro que uma ligação que eu demorava 40 minutos para conseguir, que a pessoa normalmente demora para tratar ali, para conseguir resolver, uma ligação direta ali do atendimento do Procon você resolvia em 10 minutos. Eu ficava assim, eu falei, caramba, né? Vontade tem, né? Quando chega aqui, a gente tem vontade. Mas eu vi o cara aí, o Pablo Massal, falou, até quero mandar um abraço para ele, nós vamos estar juntos aí numa programação. O Pablo Massal falou que ele dizia, 1 minuto, por favor. Aí apertava lá e ficava lendo livros, ficava fazendo... aproveitar o tempo. Isso é real? Isso. Você acha que existe essa possibilidade, isso acontece? Porque vamos considerar que isso é um desrespeito com o consumidor. Isso e como eu estava falando anteriormente, nós temos uma legislação avançadíssima, a Lei Estadual 5.867 de 2022, que ela reconhece o tempo do consumidor como um bem de valor jurídico. Certo. Se um bem de valor jurídico ele é lesado, você tem direito à indenização. Entendeu? Não somente isso, o consumidor que se sente que tem seu tempo, seu bem lesado, ele pode procurar os órgãos de fiscalização e fazer denúncia, tá? Hoje em dia, você tem essa legislação, ela estabelece inclusive prazos, tempos que o atendimento médio deve levar em situações diferentes para atendimentos diferentes, não somente em banco, em lotérica, em supermercado. Existe para médicos? Para atendimento médico, ela ainda não comporta. Certo. Porque eu conheço algumas... eu concordo que deveria claro, ter ali uma... Eu vi que o médico, me parece que é obrigado a ficar no mínimo, 25 minutos com o paciente, ouvindo. Uhum. Mas a gente ouve reclamações de pessoas que o médico não levanta a cabeça, que não tem nada a ver, porque ele está ouvindo e ele, com a expertise dele, o conhecimento técnico dele, ele pode, então, gerar uma opinião ou levantar uma opinião, principalmente quando ele é clínico geral, sobre o que o paciente está sentindo. Então, ele está ali receitando para ganhar tempo. Agora... ele reclama que, rapaz, o camarada não me ouviu, o camarada não olhou para mim, o camarada não me deu tempo, o camarada eu terminei de falar, ele levantou a cabeça e pega, passou a receita. Isso é legal, doutor, ou não? Olha, não há... Com relação ao tempo de espera para atendimento, mesmo para situações fora de contexto de fila de banco, sobre a espera para um atendimento médico, se for um atendimento, uma demora exacerbada, está infringindo essa legislação, você faz sim jus a direito à indenização. Agora, com relação ao atendimento personalizado no médico, dependendo da situação, dependendo de como for, cabe uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, né, sobre essa questão. Porque médico é um atendimento que tem que ser humanizado. E a gente não sabe como é que está a vida do profissional que está do lado de lá. A gente sabe que ninguém que vai ver o médico está muito feliz ou está muito bem de saúde, está com algum problema. Mas o médico tem que ter consciência disso. Tem que haver uma humanidade, é uma questão de humanidade, né? Um atendimento humanitário. Às vezes o médico está tentando ali, como você falou, otimizar o tempo, ele está sozinho, de repente fazendo um plantão de 24 horas ali, de repente de mais, e ele está lá pensando em umas coisas enquanto está te ouvindo e prescrevendo, fazendo ali um compilado de sintomas. É complicado. É difícil até mesmo para você julgar esses casos. Mas para o consumidor, para o paciente que se sente lesado, há também caminhos legais para você apurar determinada conduta médica, né? O que não falta aí a gente ter exemplo de médico que foi punido pela prática irregular da medicina, inclusive no contato humano ali com pacientes, né? Vou te fazer uma pergunta daqui a pouquinho que eu acho que essa é difícil de responder. Pode mandar. Se eu estiver dentro do meu alcance, estamos aqui. Eu quero falar para você que não conhece a Space. A Space é uma escola tech, aonde aqui está os estúdios, né,
do canal 92am.com, essa parceria fantástica que deu certo. E aqui é uma escola de campeões. Ela tem um grande impacto inovador. Aqui nós estamos aqui com o Matheus Torres, advogado. Ele ficou encantado com a escola e com tudo que a estrutura da Space tem, aqui como laboratórios game, como podcast, como streaming pod, como Nintendo, como tantas outras ações que essa escola prepara você para esse mundo moderno, atual, que aí está. E eu quero lhe falar que nós estamos aqui na Rua Pará, número 70, no bairro Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Vieira Alves. E você quer ligar para cá, é 92-98250-0222. Eu vou te dar o telefone de novo. 092-98250-0222. Ou então você entra lá nas redes sociais, Sou Space MAO, Manaus. Tá bom? Aí você vai aprender e conhecer sobre desenvolvimento de jogos 2D, 3D, design gráfico e muitas outras coisas aqui na nossa escola Space. Estou conversando com o Matheus Torres, que é especialista em direito do consumidor, consumerista, como a nova nomenclatura tem trazido aí. E eu tenho uma pergunta para ele. Nós já conversamos aqui, falamos sobre esse mês que foi intitulado Mês do Consumidor. Falamos sobre quem são os mais reclamados, falamos sobre aquele medidor aéreo que deixou muitas pessoas com insônia, muitas pessoas preocupadas, que trouxe transtorno a algumas outras pessoas. Falamos de fila de banco, falamos sobre o tempo do robozinho, falamos sobre a possibilidade ou não dessa lei também alcançar o atendimento médico. Aí eu te pergunto, eu sou eleitor, votei no João Ferreira dos Santos Carvalho da Silva, número 00044, e ele não cumpriu com aquilo que ele colocou no seu plano de ação como legislador ou como nas suas promessas ali executivo de campanha. Vale aí eu cobrá-lo juridicamente? Olha, juridicamente, infelizmente, não. E no meu entender, deveria valer. Claro. No meu entender, deveria valer. Claro, sabe por quê? Porque tem... Sabe por quê? Desculpe de interromper. Ele tem CNPJ de campanha. Tem. Ele tem fundo partidário, que é recurso público. Recurso público. Ele tem ali a cobrança cartoriais. E deu para te entender? Ele tem ali funcionários na CLT, que ele é obrigado a colocar tem responsabilidades alguns deles. ali. São responsabilidades. Então, concordo. por que eu não posso cobrar dele quando ele registrou um plano nós somos muito, por exemplo, eu concordo, nós somos, por exemplo, muito mais rígidos com humorista. A gente cobra humorista mais do que a gente cobra político, né? Então... Em que sentido? Se o humorista contar piada, eu não rio, eu cobro ele. Não, mas às vezes ele conta uma piada, você processa ele, você pode, dependendo da situação, você pode fazer jus à indenização, por exemplo, entendeu? E político, às vezes, não. Político aqui no Brasil é o único lugar que eu vejo que as pessoas elas brigam ali, vira um fã-clube, como se fosse futebol. É time A versus time B. E não é assim que as coisas deveriam ocorrer. As pessoas que votam conscientemente, elas têm que cobrar os seus candidatos para atingir aquelas mudanças pleiteadas em campanha, né? E ter a consciência de que isso é um dever de todos nós, né? Para a gente poder atingir ali a totalidade, fazer valer ali aquilo que nos foi prometido, né? De promessa a gente tá cheio, né? A gente precisa de ação. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu considero importante sobre isso. Eu
como consumidor, de repente estou na rua e eu me alimento de um pastel de esquina, de um vendedor ambulante, tudo, e de repente aquele alimento não me fez bem. Eu tenho meios legais para cobrar daquele vendedor? Daquele vendedor, daquele estabelecimento, você tem. Não, do estabelecimento tudo bem. Agora, do vendedor também. Agora, como é que eu vou... É igual. Como é que eu sou protegido pela lei no sentido de provar que foi naquele lugar? Assim, Marcelo, quando você passa, independente de se foi um vendedor ou se foi um estabelecimento, você passa por uma situação como essa, normalmente o que acontece ali é uma intoxicação alimentar. A pessoa deve procurar um hospital, pedir um laudo médico, certo? E associado com o cupom fiscal ou comprovante ali daquela relação de consumo, daquela compra daquele alimento, você pode acioná-lo juridicamente, entendeu? Você tem ali um laudo médico que mostra que você realmente foi lesado, você passou por problemas ali devido ao consumo daquele alimento, e aí você associa com o comprovante, com nota fiscal, o cartão de crédito, a fatura do cartão de crédito, que você fez ali, teve aquele contato, aquela relação de consumo, que você adquiriu aquela intoxicação alimentar, aquele mal, consumindo aquele produto vendido ali naquele momento, entendeu? Aí você consegue acioná-lo juridicamente para ele responder de acordo. Entendi. Maravilha. Eu quero te agradecer porque você está esclarecendo coisas extremamente importantes e quero lhe perguntar o seguinte: qual é o maior desafio para um profissional como você para tentar ajudar um cliente que foi lesado em algum estágio da sua vida? Marcelo, o nosso maior desafio, eu creio que seja na questão da humanidade. A pessoa que vem procurar, às vezes, um advogado, na maioria das vezes ele não vem procurar advocacia preventiva. Ele vai procurar a advocacia já para resolver algum conflito, algum problema que ele está tendo, né? E, por vezes, chega ao nível de desespero. A pessoa não está não está tendo muito tempo, está perdendo dinheiro. E a justiça, por vezes, pode demorar. A gente tem diversos exemplos aí de procedimentos e processos ali que demoram anos, né? E a gente precisa ter esse toque, esse tato de fazer ali o primeiro cuidado que é possível fazer paliativamente para o consumidor e, ao longo prazo, informando do que você está fazendo ali, né, para solucionar aquele problema. Se for uma coisa simples, uma coisa que com um pouco de técnica, um pouco de contato você consegue resolver, show de bola. Mas se às vezes não for, não adianta ficar prometendo aquilo que você não consegue entregar. Entendeu? Então, você ter essa humanidade, esse carinho, a palavra é carinho, para você conseguir lidar com pessoas e entender que você também está passivo de resolver aquele problema, faz parte do nosso dia a dia e é um desafio, entendeu? Ter esse cuidado é um desafio, é uma coisa que o profissional da área do direito, o advogado, ele precisa ter essa preciosidade, ele precisa manter isso no atendimento dele, não só pegar, o cliente te contrata ali, vai no seu escritório, lhe contrata e você depois recebe honorário e não olha mais para a cara dele. Não é à toa que você tem... Aí ele teria que procurar um colega para te acionar. Então, o Código de Ética, o Tribunal de Ética da OAB Amazonas está aí e funciona, está aí para isso. Tem muitos colegas ali que estão respondendo lá. Não, funciona. Então, o advogado ele tem que ter esse senso de atendimento, entendeu? Com o cliente dele. Não é, se o cliente está te ligando, se o cliente está atrás de você, é porque você está faltando com ele. Querido, deixa eu te falar, é impressionante. Nós estamos encerrando aqui, mas deixa eu dizer, eu estava na terça-feira sentado em um determinado lugar com uma pessoa que estava ao meu lado
e ela estava me reclamando que ela está há 5 meses ligando para o advogado dela. É complicado. 5 meses. E o advogado não atende. Então, Mas o advogado bondoso, gentil, mandou uma mensagem para ele, dizendo que estava assumindo um cargo público agora, e por estar agora nessa atividade pública, ele então não estava com tempo para atendê-lo como gostaria. a gente Eu confesso para você que, como estudante de direito, como alguém que também entende como funcionam os preceitos legais, fiquei revoltado. é revoltante, com toda certeza. Olha, como toda área, você tem bons profissionais e maus profissionais, né? A advocacia, ela não é uma profissão para qualquer um. Você tem que ter caráter, tem que ter humanidades, entendeu? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, tem que saber que você está lá para solucionar um problema e que você não está fazendo um favor. Você está sendo pago para isso, entendeu? Por isso que eu falei, se o consumidor, se o teu cliente está te procurando, está te mandando mensagem, está te enchendo o saco e você está tendo perdido naquele cliente, você já sabe que você está falhando. Você sabe que você tem uma responsabilidade com aquela pessoa. Você tem um dever ético profissional de resolver isso, de passar essas informações. Mas o que eu for falar para ele não vai agradar ele. Paciência, a verdade é dura, mas é verdade. É verdade. Olha, nós estamos vindo com mais um patrocinador que vai... Vamos fazer um brinde aqui, que eu quero lhe dizer que... O que tem aí? Tá, vamos lá, coloque aí. Nós fizemos um brinde, não tem nada na caneca dele. Foi só um ensaio. Porque ele tomou, né? Foi só um ensaio. Agora, presta atenção, nós vamos fazer um brinde. Aí, o que tem na sua caneca? Água. Nós estamos vindo aí com um novo parceiro, que não é uma água só que nós vamos beber. Você percebe a consistência, que essa é uma água mais leve? Eu vou te contar depois, nos bastidores, Show. A potência dessa água. Eu fiquei feliz, porque você é muito próximo de uma pessoa que eu sou apaixonado, que é o João Matos. Doutor João Matos. Doutor João Matos. Grande João Matos. Camarada, já convidei ele para estar aqui, frente a frente comigo, para a gente conversar sobre o Brasil, sobre o mundo. Vou trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui, Marcelo. Vou perturbar ele. Ele vai... ele vai até... Pô, você vai me colocar... Vou colocar você nessa, João. Vamos que vamos. Então vamos que vamos, né? Quero mandar um abraço para sua esposa, Cláudia. Quero mandar um abraço para Camila. Quero mandar um abraço para essas pessoas queridas que fazem o mundo melhor. Se você não faz o mundo melhor, se reavalie. Se reconstrua. Se reinvente. Se reposicione para você ser melhor nesta terra de viventes. Porque foi para isso que nós viemos, tá certo? Deixa eu te dizer, eu gostaria que você falasse à nossa juventude, aqueles que estão começando a sua trajetória, a sua jornada de vida, e o que você considera como um legado que você teria para dizer a eles, para eles fazerem, para eles também construírem um legado melhor para esta humanidade. Show. Marcelo, assim, não sou tão velho assim, mas eu tenho alguns conselhos muito bacanas que seria legal passar. Tenho 29 anos, né? Eu passei por alguns momentos, eu perdi um pai cedo, com 12 anos, então tive que aprender muita coisa sozinho. E o que eu posso dizer é que a juventude, né, essa galera do início dos 20, 18, 15, 14 anos, eles têm um bem tão precioso que ninguém mais tem. Verdade. Tem um ditado que diz assim, que nenhum dinheiro no mundo compra 1 segundo de tempo. E o que esse pessoal tem, o que essa galerinha mais jovem tem, é tempo. Então,
invista seu tempo sabiamente. Procure atividades, procure opções de qualidade para você investir seu tempo. De repente, algum curso que você goste, dentro de uma coisa que você gosta. Você gosta de videogame? Gosta dessa área de design gráfico? Aqui, escola de design gráfico, você tem a Space aqui disponível. Você tem... hoje, não, e se você não pode pagar, não tem condições, nós temos aí o SESI, tem o Senac. Você tem o SESC, você tem o Senac, você tem o tem... Eu fiz Senac. Eu fiz governo Senac, do Estado tem o CETAM, tem muitas... Na minha juventude. Então, aproveite o tempo, porque você pode conquistar tudo na sua vida, menos o segundo. O segundo que você tem é o segundo do agora. E esse segundo vai passar. Certo? Então, procure, invista seu tempo, que é uma coisa que vai te trazer retorno e você vai te edificar enormemente na sua vida. Puxa. É o melhor conselho que eu acho que eu poderia falar. E se eu fosse falar para o Matheus de 2010, né, eu ia falar compra Bitcoin. Agora não posso dizer nada, mas isso é outra conversa. É verdade. Me deixa as tuas considerações finais. E muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por agradeço, estar aqui Marcelo. conosco. É uma honra. Foi muito produtiva a nossa conversa e a gente acaba esclarecendo aí para as pessoas que são ligadas conosco num quanto é importante você defender seus direitos. Suas considerações finais, por favor. É uma honra. Obrigado, Marcelo. Só isso? Sim. Pensei que você já tinha terminado, você só está dizendo obrigado, Marcelo. Não, é uma honra, assim, exigir os seus direitos é uma questão de cidadania, um exercício de cidadania. O brasileiro, ele tende a reclamar muito, mas ele reclama mal. De que forma? Ele não sabe o que fazer exatamente com aquela reclamação. Vai xingar no Twitter, vai fazer uma reclamação na rede social. Às vezes até surte efeito, mas na maioria das vezes não. Então, consulte um advogado de sua confiança, consulte os órgãos públicos. Tem muita gente capaz, muita gente que está lá para te atender, que tem vontade de trabalhar, que tem vontade de solucionar questões, solucionar problemas. Não deixe aquele probleminha que fica te incomodando ali para depois, porque conforme você se contenta com aquilo, você está aceitando uma situação que às vezes ela não diz só respeito a você. Tem mais pessoas sofrendo daquele problema, entendeu? E ter esse contato, você ir atrás, você solucionar seus problemas é um dever nosso, é uma obrigação nossa. Entendeu? Matheus, o camarada quer te encontrar, como é que ele faz para te encontrar? Bom, vamos lá. Quer contratar seus serviços? Eu ter um escritório agora, estou fazendo uma parceria, eu vou estar atendendo, um escritório agora vai estar ali no Business Forum, ali certo. na Aleixo, ali em frente perto da Cefaz, ali em frente certo. à Cefaz. Fora isso, tem... Ali é Cosme Ferreira, né? Me parece. Ali... Eu acho... Adriano André Araújo. André Araújo. Eu acho que é André Araújo ainda. Com relação a meus contatos, meu telefone profissional, para quem precisar, quem quiser, é o 98147-6468, tá? Rede social, eu por enquanto estou trabalhando só com o Instagram ali, é o que eu mais tenho, não sou muito de rede social, tenho mais proximidade ali com o Instagram, é o ADV Matheus Torres, o @ADV Matheus Torres, e eu me coloco à disposição, tirar dúvida, qualquer situação que eu puder estar solucionando, a gente está ali à disposição, a gente está aqui para somar. Obrigado, querido, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por você estar conosco e por você ter participado nesse tempinho aqui e podido abrir a mente
o conhecimento. Conhecimento é importante porque te leva para patamares que você não imagina. Agora você tem que querer seguir nessa jornada, nessa trajetória de explorar, de conhecer, de saber, para que você tenha sucesso, tá certo? Nós vamos estar aqui até o próximo programa, se Deus assim permitir. Olá, mundo!